Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 17 de julho de 2025, uma quinta-feira, mais ou menos, clima 24 graus nesse momento, uma manhã nublosa, chuva, possibilidade de 10%, nesse momento a umidade relativa do ar está em 45%, tá? Mas nós estamos aí vendo que ela vai cair muito próximo dos 30%. Por quê? Por causa que a temperatura vai subir ainda até os 28 graus, sensação térmica hoje de 30, 31 graus, é muita coisa para esse tempo de inverno, né? Então, aí você fala assim, ó, entre 28 e 12 são 16 graus de amplitude térmica. Com isso, a respiração, sistema respiratório, cardiológico, vascular, tá tudo muito bagunçado, né? É muito frio numa hora, depois muito quente, mas passando aqui para poder falar que é o inverno. O inverno brasileiro é assim mesmo, tem as suas características e nós estamos em pleno começo de inverno, ainda não fizemos nem 30 dias, né, de inverno, ou fez 30 dias, estamos aí para completar 30 dias, mas ainda tem um bom tempo de inverno aí, né? Então, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, passando para poder falar com você alguns avisos, alertas, seja aviso, seja o que você quiser colocar aí, mas nós sempre estamos sempre avisando a respeito disso aqui. Dengue, escorpião e exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas que não são favoráveis. Dengue, o mosquito da dengue transmite a dengue, a zika e a chikungunya, você já sabe disso, né? Ele gosta de ambiente limpo, que seja favorável para colocar os seus ovos e fazer a sua prole aí, né? Aí vai ter um criadouro dentro da sua casa. Então a melhor coisa que tem, tire qualquer ambiente que possa guardar água limpa e que possa se tornar aí um criadouro do mosquito Aedes aegypti, para que você não tenha dengue. Porque se tiver dengue e a dengue for hemorrágica, você pode morrer sim. Agora, os escorpiões é sujeira, coisa suja. Ele vem de ralo, ele vem de um monte de outros lugares, mas a maioria das vezes ele entrou pelo ralo ou ele está em um amontoado de coisas lá, né? De construção civil, resto de folha, galhos, essas tranqueiradas que vai se ajuntando dentro das casas das pessoas e não limpam. Então, cuidado, porque o escorpião, a picada dele é complicada. Pode ser que os sintomas não sejam muito fortes para algumas pessoas, mas nos idosos e nas crianças pode causar sérios danos, tá bom? Então, dado esse recado, cuidado com o rajadinho, cuidado com os escorpiões e não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não vai te ajudar em nada, você ainda pode contrair aí uma desidratação ou uma insolação. Beleza? Dado o recado, vamos dar bem rapidinho. Hoje nós vamos ter que fazer bem rapidinho. O texto que nós vamos usar hoje é esse aí, de Salmo 37, verso 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mas não é só isso. O tema que nós colocamos é não desista da sua terra prometida. Por quê? Porque os malfeitores vão sempre existir. Sempre teremos essa turma perto da gente querendo fazer coisa errada, querendo que a gente desqualifique aquilo que Deus falou que vai ter e aí acaba dando problema. Não sei se você se lembra, mas o texto que nós falamos é de um povo que estava ali querendo entrar na terra prometida, né? E quando eles resolveram mandar espiões à terra prometida para poder olhar, ver como é que tem muita gente lá, nós vamos ter muitos opressores lá, como é que nós vamos ter? Vamos ter muito guerreiro, nós vamos ter inimigos lá, como é que é? Então vai lá uma turma, aí colocaram 12 espias para poder ir lá olhar, cada um vai lá e olha, vê o que vocês acham da terra, como que a gente deve agir para poder tomar a terra. E essa turma foi lá e olhou a terra prometida, né? Olhou a terra prometida e viu que na terra prometida tinha gigante. Normalmente,
tudo que você vai conquistar tem gigante, tá? Mas você tem que ficar bem consciente de que você está muito bem acompanhado. A Bíblia é um livro que foi escrito por homens, é verdade. Foi escrito por homens e nesse tempo que demorou para poder escrever, mais ou menos uns 1500 anos. Aí você fala assim, nossa, mas 1500 anos, né? Em lugares diferentes, pessoas diferentes. Aí você fala assim, ó, são 39 livros no Velho Testamento, no Antigo Testamento, 27 no Novo, e em torno de 40 a 50 autores diferentes, de diferentes nações. 1500 anos para escrever a Bíblia toda. Mas o livro de Salmos demorou mais ou menos 1000 anos para poder ser escrito. Então por aí você dá uma olhada, né? E você fala assim, ó, Deus usou homens para colocar isso em alguma coisa, em pergaminhos, para que pudesse ser visto, lido, para que chegasse até nós. E aí nós podemos identificar que aquele povo que recebeu aquelas histórias de diversos personagens que andaram com Deus, que estiveram com Deus cara a cara, como foi o caso de Moisés, né? E aí você fala assim, ó, as situações que aconteceu foi que Deus prometeu aos israelitas um lugar para habitar, e um lugar que era de fartura, de delícias, um lugar que se chamava Canaã. Mas somente aqueles que acreditaram nesta promessa e esperaram o tempo necessário é que herdaram a terra e dela usufruíram. Os demais morreram no deserto. Como nós não somos daqueles que morrem no deserto e nem retrocedem, não voltam atrás, mas nós sabemos que todos temos uma promessa de terra prometida. Todos nós temos uma terra prometida. E aí você vai ter que identificar qual é a sua terra prometida. Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Pelo que o seu coração bate mais forte, pelo que o seu coração queima. É isso. Essa é a sua terra prometida. Existem algumas coisas na vida da gente, e eu penso que aquele povo de Israel, os israelitas, que ficaram no deserto, parece que eles colocaram os olhos no deserto e fixaram morada no deserto. Eles gostaram do deserto. Parece que o deserto para eles era a terra prometida deles. Se você lê toda a situação, tudo o que aconteceu, você fala assim, gente, como é que esses camaradas conseguiram voltar atrás com um posicionamento e com um Deus tão presente quanto era Deus sobre a vida deles, fazendo os milagres e maravilhas que fazia e tudo aquilo que acontecia para eles, que era um tempo que não tinha tanta facilidade, né? Um tempo que as facilidades que nós temos hoje de tecnologia, olha aí, você, não sei onde você está, no Goiás, no Mato Grosso, onde quer que você esteja, você pode estar me vendo nesse momento, não sei se ao vivo, mas depois gravado, colocado no YouTube, aí você assiste a hora que você quer, assiste de novo, tudo tecnologia. Mas nós vivemos um tempo de adversidades porque temos um oponente que tenta a todo instante nos destruir. Ele não para, ele parece que a perseverança dele é muito grande. Ele insiste o tempo todo, mesmo sabendo que ele já é derrotado. Mas por esse e outros motivos, a nossa terra prometida não fica disponível para que a habitemos sem vencermos certas etapas. Tem gente que quer pular etapa, quer passar por cima, quer pisar na cabeça, quer trapacear, quer fazer coisas que não deveria fazer. Não esperam o tempo de Deus. Existem pessoas que foram lá, daqueles 12 espias, só 2. Só Josué e Caleb que olharam para a terra prometida e acreditaram no Deus que supriu eles lá no deserto. Os outros, não, olha aqui, lá tem gigante, e o gigante é forte, é tudo grandão, e o problema é mais
do que vocês estão pensando. Não pensa que é só cacho de uva e mel lá, não. E aí você para e começa a pensar, a terra que mana leite e mel, pode ser não, que não seja para mim, a promessa é para outro. Não, a promessa é para você. Certamente é para você. Assim como o povo de Israel, muitos morrem no deserto antes de verem os seus sonhos concretizados. Muitos. Mas certamente não foi isso que Deus planejou para essas pessoas. Não é isso que Deus planejou para cada um de nós quando nós voltamos atrás. Conquistar ou ganhar algo não depende apenas de Deus. É isso que eu gostaria que você entendesse. Tem horas que não depende só de Deus, só da bênção de Deus. Depende da sua decisão. Afinal, Deus é o dono de tudo e para Ele bastaria dar uma palavra e toda e qualquer situação muda. Mas conquistar algo depende muito de cada um de nós. Acima de tudo, da nossa confiança, da nossa obediência a Deus, da fidelidade e da perseverança. Tem gente que para por meio do caminho. Tem gente que gosta do deserto. Não quero entrar em Canaã, porque lá tem gigante, lá tem problema, lá tem dificuldade. Não. O nosso Deus está conosco. Que a nossa fala seja muito parecida com a de Josué e Caleb. Eles são como pão, nós vamos macetá-los, nós vamos pegar. Aquela terra é nossa, Deus nos prometeu e nós vamos lá. A promessa de Deus ainda está de pé para a nossa vida. Era o que Josué e Caleb falou para Moisés. Mas, como o povo gostava de ficar olhando para as coisas ruins, acabava dando problema. Então, eu quero te incentivar a esquecer. Não que não vai acontecer coisas ruins. Vai acontecer. Elas estão aí? Tem. As notícias negativas estão também. Estão todas aí. Mas não foque nesta situação. Foque no Deus que prometeu e na sua promessa. E continue na sua fidelidade com Deus, na perseverança com Deus e também na obediência. Obedecer, ser fiel e perseverar. Pronto. Aí você consegue herdar a terra prometida. Não tire os olhos da tua terra prometida. Mesmo que o mundo pareça desabar sobre cada um de nós, tá? Não podemos desistir de seguir adiante, pois temos um alvo a alcançar. E se você e eu continuarmos em frente, dando atenção apenas às orientações do Senhor e não às circunstâncias, nós conquistaremos com toda certeza a nossa terra prometida. Tá bom? Então fica essa palavra para você nesta manhã. Eu não sei onde você está, não sei. Realmente é como... agora eu sei que você está aí, né? E eu não vou falar o nome da sua cidade, porque senão eu vou ter que falar dos outros todos. Então, a gente fica pensando assim, estamos muito longe um dos outros, às vezes, fisicamente falando, mas temos um Deus que, ao levantarmos a nossa voz e orar a Ele, nós podemos dizer a Ele o quanto nós o amamos e o quanto nós dependemos dEle e que nós precisamos aprender a esperar nele e ter certeza que as promessas que Ele nos fez vão se cumprir. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor tem pedido para poder fazer. Sei que Ele tem o melhor para mim. E é muito melhor do que eu sempre pedi e imaginei. Pois Ele é um Deus que sempre nos surpreende. Aliás, isso dá uma palavra, né? Qualquer dia desse eu vou colocar uma palavra. Um Deus que surpreende os seus filhos. Gosta de surpresas? Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é um Deus que gosta de surpreender os seus filhos com coisas boas. Quem sabe
nesta manhã você está precisando ser surpreendido pelo Senhor com alguma coisa que seja muito grande para você, mas que para Ele não é tão grande assim. Vamos orar? Isso. Mas antes de orar, eu gostaria de... vocês que já fizeram, tá tudo tranquilo. Eu gostaria de falar com você que ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia diz que se você confessa com a sua boca os seus pecados e no seu coração você se arrepende deles, você também pode fazer isso. Você também pode fazer isso com Jesus. Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Ele está lá à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, e com a sua boca você confessa que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você já pode se considerar salvo. Por isso que o versículo diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é aquele que toma conta e que você resolveu obedecer, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ponto. Acabou. Mas precisa de uma caminhada, ok? Precisa tomar algumas posições, algumas decisões? Sim, precisa. É fácil? Não vou te dizer e enganar que é fácil. Não é fácil. A caminhada cristã não é fácil. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo. E aí fica fácil. Sozinho, eu e você não vamos no céu. Nós não vamos. Por méritos nós, por nossa própria vontade, nós não queremos. E muitas vezes nós levantamos e fazemos igual Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço e faço voluntariamente. Faço o dia inteiro. Por que a gente tem a tendência de fazer aquilo que é ruim? Por causa do nosso estado pecaminoso. Para fazer o mal não precisa esforço nenhum, mas para fazer o bem toda hora precisa se esforçar. Mas será? Tem que se esforçar. Agora o mal não. Bateu, fez. Entendeu? Então, por isso que nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, para que nós tenhamos perdão dos nossos pecados. E com isso, com essa situação de perdoados, de justificados diante de Deus, nós podemos dizer que aí sim nós estamos em paz com Deus. Podemos ter o direito, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, entende? Só passa a ser filho de Deus aquela criatura que se arrepende, cada ser humano que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí sim, aí ele vai ser ou vai ter o poder de ser chamado filho de Deus. Tá bom? Dado esse recado. Isso. Então, se você decidir, muito bom, muito bem, você fala com ele aí, pede perdão dos seus pecados. Eu não quero saber por onde você andou, o que você fez, eu não quero. Isso é problema que você vai falar com Deus, tá? Explica para ele, coloca para ele, apesar dele já saber todas as coisas, e eu creio num Deus que no momento em que você começa a fazer explicações, ele diz para você: não, eu já sei de tudo, me dá um abraço aqui, tá tudo perdoado, vamos colocar isso no mar do esquecimento. Lança no mar do esquecimento, ele lança e não busca mais, tá bom? Parabéns, Deus te abençoe. Muito bem, que Deus te abençoe também. Então eu vou fazer uma oração, tá? E a oração minha é sempre em cima de uma relação de pessoas que eu tenho colocado para mim. Mas você pode ter a sua, e se você já tem, ore nela. Se você não tem, aí você ora comigo aqui, fale com Deus a respeito dos meus também. Se você lembrar de alguém, parente, amigo seu, que você precisa falar com ele, ou que você precisa orar por ele, aqueles que nesse momento você entende que está precisando de uma bênção especial. Fale com Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento, juntamente com meus irmãos e irmãs que estão orando agora,
ou que vão orar quando ouvirem esta palavra, que o Senhor continue colocando no coração e na mente de cada um deles a necessidade de poder servir ao Senhor. Que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, nesse momento que o Senhor estenda as suas mãos sobre ele e traga o perdão dos pecados de cada um deles, perdoando todas as suas falhas, o distanciamento, as desobediências, que haja perdão dos pecados e os nomes escritos no livro da vida. Aqueles que se distanciaram e agora estão voltando para o Senhor, que o Senhor dê graça, dê saúde, dê paz a cada um deles, que eles também possam ter uma bênção especial nesta manhã de quinta-feira, e que o Senhor possa abraçar a cada um deles, aqueles que estão aceitando e aqueles que estão voltando por terem se desviados do caminho e andado longe do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que socorra cada um deles nas suas necessidades e que o Senhor faça o melhor na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando o luto, aqueles que estão tristes, desesperançados, porque perderam um amigo, um familiar, um parente. Que o Senhor dê graça a cada um deles também, socorrendo-os nesta manhã de quinta-feira, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja alegria, mesmo em meio a essas dificuldades. O seu Consolador por excelência, que é o Espírito Santo, pode fazer isso no coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro por aqueles que estão no meio de uma guerra, de uma crise, de um conflito, seja ele armado, político, emocional, aqueles que estão debaixo de um julgamento, de um jugo, de pessoas que estão dominando essas nações e que poderiam estar fazendo o melhor por elas, mas nesse momento colocam-as em conflito. Que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles. Eu oro para que o Senhor socorra aqueles que estão nesse momento precisando de socorro, aqueles que nesse momento estão sofrendo as dificuldades desse tempo de crise, de guerra, de conflito. Que o Senhor socorra cada um deles. Eu oro também, meu Pai, por todos aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial em meio a tantos tormentos e dificuldades, que ficam assistindo, ouvindo as informações e notícias de que o mundo está indo de mal a pior. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor é o Deus que pode socorrer a cada uma dessas pessoas e o emocional de cada uma delas também. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, também pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia, pelo seu Fernando, pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza, pela Vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra, netos da Vó Neuza. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro também pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão de férias, descansando, repondo as suas cargas para voltarem para o segundo semestre de ano letivo de 2025. Eu oro por todos que trabalham também no ambiente escolar. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, em recuperação nas suas casas, aqueles que estão debaixo de proteção, de ajuda, de cuidados de parentes e amigos. Que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida de todos aqueles que estão cuidando de um doente, de um paciente. Que o Senhor dê graça também a cada um deles e dê saúde e paz para que possam conduzir as suas vidas em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Eu oro por aqueles que estão vivenciando a drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão em depressão, possessão, opressão, angústia, perturbação, tribulação, tristeza. Que o Senhor dê graça a cada um deles também e que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles. Oro para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas e que os espíritos malignos que estão atormentando essas pessoas sejam repreendidos em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas pessoas e dizemos que não tem poder sobre a vida de cada uma delas.
aqueles que são empregadores, empregados, desempregados, que também possam ter uma bênção especial nesta manhã, e que aqueles que estão buscando um emprego possam estar se recapacitando para fazer o melhor, para estarem trabalhando nessas instituições, nesses projetos, nesses empreendimentos, e que possam ter também um salário digno para levar o pão de cada dia para as suas famílias. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, e nós voltamos amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.